Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui pelo TV Escola Curitiba. Na aula de hoje, nós vamos falar de números reais e a reta numérica. Eu sou o professor Júlio e para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis e a borracha. E uma calculadora também vai ser bastante útil na hora que aparecer aquelas operações um pouco mais complicadas. Porque os objetivos da nossa aula hoje são relembrar a reta numérica e algumas de suas aplicações, construção da reta numérica e comparar e ordenar números reais na reta numérica. A reta numérica, então, o que é uma reta numérica? É uma linha reta onde podemos ordenar todos os números reais. Bom, tenho aqui uma reta. Perceba que nós temos aqui as flechinhas de ambos os lados, né? Para especificar que é uma reta, ela continua tanto para a esquerda quanto para a direita, é infinita, né? E vamos colocar aqui os números inteiros. Os números inteiros negativos e positivos. Aqui temos o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. A seta indica que continua, né? Para cá continua diminuindo os números, vai. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, até o menos infinito. E para lá, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito. Bom, você já percebeu que à direita do zero, nós temos os números positivos, os inteiros positivos. E à esquerda do zero, nós temos os inteiros negativos. A reta ela é crescente, da esquerda para a direita. Tá bom? Não esqueça disso. Pode parecer um pouco confuso no início, que estes números aqui estão aumentando, digamos assim, em módulo, né, para a esquerda, mas, na verdade, eles estão diminuindo. O menos 2 é menor que o menos 1, assim como o menos 4 é menor que o menos 3, e à medida que nós vamos indo para a esquerda, cada vez mais para a esquerda, o número vai diminuindo mais. Então, a reta ela é crescente da esquerda para a direita. Logo, o menos 1 é maior que o menos 2. Então, o 0 é maior que o menos 1, o 1 maior que o 0 e assim por diante. Tudo bem? Bem claro isso, né? Então, agora vamos ver algumas aplicações da reta numérica. Onde que a gente vê isso aí? A reta numérica a gente vê na régua, né? Você já provavelmente conhece, a gente já trabalhou com ela aqui. Então, a régua é um exemplo da aplicação de reta numérica. Outro exemplo é a trena, que também serve para medir, né? Um outro exemplo, eu não coloquei aqui também, seria a fita métrica, muito utilizado pelo pessoal que trabalha com costura. E aqui nós temos um outro exemplo, utilizado para medir temperatura. Temos o termômetro. Observa aqui que nós temos também uma reta numerada ali. Bom, outra aplicação aqui da reta numérica. Os números das casas de uma rua. Você já percebeu que os números das casas de uma rua eles são organizados de uma forma, inclusive, fica aqui a curiosidade, todas as casas que ficam de um lado da rua têm numeração ímpar, ao passo que todas as casas do outro lado da rua têm uma numeração par. E seguem uma sequência, né? Em algumas cidades, por exemplo, a sequência é que do centro para o bairro a rua está crescendo. Então, todas as ruas crescem no sentido do centro para o bairro. Então, lá no início, lá nós temos os números iniciais, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e eles vão crescendo conforme a rua vai aumentando. Certo? Outro exemplo, então, de aplicação de reta numérica. Temos também as estradas, né? Se você já percebeu, quando anda nas estradas, aparece aquela plaquinha, quilômetro 35, quilômetro 89, por exemplo. Quer dizer que tem um quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, que é onde a estrada começa. Então, aí nós temos um exemplo também de uma reta ou uma linha numerada, né? Não necessariamente uma reta. Construção da reta numérica. Vamos à construção, então. Olha só. Uma coisa importante que você tem que perceber. À medida que eu vou aumentando as unidades, o espaço entre as unidades é o mesmo, né? Quer dizer, o espaço entre o 0 e o 1 é o mesmo entre o 1 e o 2, o mesmo entre o 2 e o 3, e assim por diante, à medida que eu vou aumentando ou diminuindo as unidades. Eu não posso construir essa reta aqui, por exemplo, utilizando uma medida de espaço aqui entre o 0 e 1, e depois uma medida maior aqui entre o 1 e o 2, por exemplo. Eu vou estar aumentando uma unidade, tem que ser o mesmo espaço, tá bom? Importante você lembrar disso daí na hora de fazer a sua reta numérica. Mas eu também poderia colocar assim, ó,
Perceba que aqui eu estou aumentando de 2 em 2 unidades. Quer dizer, do menos 4 para o menos 2, aumentou 2, do menos 2 para o 0, do 0 para o 2, do 2 para o 4. Eu não estou colocando aqui os números ímpares, por exemplo. Eu posso representar assim e colocar mais números no mesmo espaço de reta que eu utilizei ali em cima. Então, eu utilizo conforme eu queira. Você também percebeu que o 0 está mais à esquerda aqui, né? Ele não está centralizado ali como estava na reta de cima. Ele não está ali simétrico, digamos assim, né, dos números. Então, aqui ele está mais à esquerda e eu utilizei 2 unidades. Eu também poderia utilizar assim, ó, caso eu quisesse. Perceba que não temos o 0 e nem os números negativos. Estão aumentando de 100 em 100 unidades aqui. 100, 200, 300, 400, porque provavelmente eu vou precisar representar aqui algum número grande. Certo? Então, você utiliza do jeito como você quiser. Poderia fazer o contrário também, como se fosse dar um zoom na reta. Olha só. Peguei essa aqui, só esse pedaço aqui, do 0 até o 2, e dei um zoom ali. Aí aumentei, ficou desse tamanho. Mas perceba que a distância do 0 até o 1 é a mesma distância do 1 até o 2. Você pode aumentar ou diminuir esse espaço, desde que você utilize sempre o mesmo espaço para as unidades que você está trabalhando. Ou para cada 2 unidades, ou para cada centena, como está aqui. Tranquilo? Então, vamos em frente. Agora é a sua vez. Na cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas. Menos 1 grau Celsius, menos 3 graus Celsius, 0 graus Celsius, 3 graus Celsius, 7 graus Celsius e 13 graus Celsius. Qual foi a variação máxima de temperatura na cidade durante a noite? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa daí, responder, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui então. Olha só, eu vou ordenar aqui primeiro as temperaturas. Vou colocar todas em ordem crescente, né? Perceba que ali começa no menos 1 o enunciado, mas o menos 3 é a menor, né? Então eu coloquei aqui o menos 3, aí o menos 1, o 0, o 3, o 7 e o 13. 6 temperaturas em ordem crescente. Agora, ele quer a variação de temperatura. Se ele quer a variação máxima de temperatura, a amplitude, digamos assim, é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Então, se é a diferença, eu vou fazer a maior temperatura menos a menor. Ou seja, a maior, o 13, menos a menor temperatura, que é o menos 3. Mas aqui ficou menos do lado do menos. Então, para isso não acontecer, a gente coloca um parênteses ali separando os dois sinais e pronto. Aí eu tenho menos com menos, né? Menos 3 vai ficar mais 3. É linha de sinal, lembra? Então, 13 mais 3, que dá 16 graus Celsius. Essa foi a variação máxima de temperatura durante a noite aí, na cidade de Urupema. Agora, olha só aqui um problema. A Bolsa de Valores começou o mês com queda de 4%, mas está fechando o mês com uma margem positiva em 6%. De quanto foi o crescimento real da Bolsa de Valores neste mês? Vou dar mais um minutinho para você pensar nessa e responder, e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
ver aqui como ficou. Vamos ver se você acertou a maneira como a interpretação, porque você pode ter tido outra interpretação diferente também, assim como na questão anterior. Se a gente fizer como na questão anterior, nós temos aqui a menor, né, uma queda de 4%, então uma queda de 4%, ele caiu, menos 4%. Aí está fechando o mês com uma margem positiva em 6%, então o 6 é positivo. Se eu pensar da mesma maneira que na questão anterior, eu vou fazer o maior, o 6, né, menos o menor, que é o menos 4. Já vou colocar como parênteses ali, inclusive. Menos com menos vai ficar mais 4, e 6 mais 4 vai dar 10. Quer dizer que a variação, ou seja, o crescimento real da Bolsa foi de 10%. Mas isso está errado, né? É claro que não é assim que faz. Por quê? Porque se, afinal de contas, subiu 6%, mas caiu 4%, vamos verificar aqui na reta. Caiu 4%, mas subiu 6%. Então, nós vamos pegar um saldo. Nós vamos ter um saldo de quanto? É 6 menos 4, 2%. Certo? Subiu 6, mas caiu 4%. Então, teremos um saldo, um crescimento real ali de 2%. Joia? Então, agora vamos ver os números racionais na reta numérica. Como que eles ficam na reta numérica? Como que nós vamos localizar aqui? Vamos localizar o número 2,3. Perceba que o número 2,3, nós temos aqui o 2, a parte inteira do número, a parte que está à esquerda da vírgula, e temos a parte decimal, o 3. Né? À direita da vírgula, temos a parte decimal. Bom, na reta numérica, este número vai ficar entre o 2 e o 3, porque a parte inteira dele é o número 2. Então, ele é um número que, no mínimo, é igual a 2, mas, nesse caso, ele é maior que 2. Né? Ele é 2 e alguma coisa, ele passou ali do 2 na reta numérica. Vamos dividir aqui este espaço entre o 2 e o 3 em 10 partes iguais. Então, eu dividi aqui em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, 6, 7, 8, 9, 10 pedacinhos. Joia? Agora, o que significa isso? Significam os décimos, aquele número que está depois da vírgula. Então, aqui é o 2, logo na sequência eu tenho o 2,1, depois o 2,1, o 2,2, o 2,3, que é o nosso número, então vou colocar ele aqui, e depois o 2,4, o 2,5, o 2,6 e assim por diante. Certo? Ali nós temos os décimos, assim como numa régua. Agora, olha essa perguntinha. Essa perguntinha eu já fiz em aulas anteriores aí. Se você assistiu todas, você vai lembrar. Quantos números existem entre o 2 e o 3? Eu nem vou dar muito tempo para você pensar, não. É só enquanto eu estou falando aqui mesmo. Entre o 2 e o 3, quantos números existem? Você, a princípio, pode ter imaginado aí, existem 10 aqui, porque tem 10 espaços, né? Então, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 e tal. Então, tem 10 espacinhos, tem 10 números. Então, onde eu colocaria o número 2,35? Ou 2,678? Que número seria esse? Aonde eu colocaria ele? 2,678. 2,678 estaria entre o 2,6 e o 2,7. Então, entre estes números, eu posso ir aumentando cada vez mais, eu posso ir dando um zoom cada vez maior aqui entre os espaços que já estão ali e ir colocando cada vez mais números ali dentro. Poderia colocar ali o número 2,3456789134589, um número imenso. Um número dízima periódica, por exemplo. Aquele número 2,31, 31, 31, 31, 31 reticências, quer dizer que ele continua, é infinito. Onde eu vou colocar esse número? 2,31. Vai ficar entre o 2,3 e o 2,4. Então, respondendo à perguntinha, quantos números existem entre o 2 e o 3? Infinitos. Existem infinitos números. Eu sempre posso acrescentar um valor a mais aqui na parte decimal e encaixar esse número um pouquinho mais à frente do que aquele que já está ali, dando um zoom cada vez maior, imaginando, né, num microscópio, isso aqui no microscópio eletrônico, e um zoom ampliando cada vez mais essa reta. Certo? Tranquilo, né? Então, agora, vamos fazer juntos esse aqui. Localize na reta numérica o número 5,7. Onde é que está o número 5,7? A parte inteira dele é o 5. Bom, então ele está entre o 5 e o 6, né? Contando aqui os milímetros da régua, aqui é o 5,5, bem no meio,
Aí mais duas casinhas para a direita ali, o 5,7. Tá bem aqui embaixo dele mesmo, ali do enunciado. Tranquilo esse daí, né? Agora é a sua vez. Considere que na reta numérica, abaixo, o ponto B corresponde ao número racional menos 2,4. Tá? Aqui é o ponto B. E o ponto I corresponde ao número inteiro 4. Tá lá também. Qual ponto representa o número inteiro menos 1? Vou dar um tempinho para você pensar nessa aí e daqui a pouco a gente volta. E aí, conseguiu descobrir quem que é o ponto número menos 1? Olha só, vamos pensar assim. O I é o 4, né? Então o H aqui é o 3. Vamos vir de lá para cá. Se você for daqui para lá, você pode se confundir um pouco, porque, menos 2,4, esse cara aqui, então aqui deve ser o menos 2. E aqui o menos 1, porque menos 2, menos 2,1, menos 2,3, menos 2, mas na verdade ele está crescendo de lá para cá, né? Então aqui é o menos 2, menos 2,1, menos 2,3, menos 2,4. Então aqui menos 2, aqui vai ser o menos 1, que é o que ele está procurando. Mas se você vier da direita para a esquerda, já que ele deu ali que o ponto I é o 4, fica mais fácil. Aqui vai ser o 3, o G vai ser o 2, o F vai ser o 1, o E vai ser o 0. Opa! Então o D realmente vai ser o menos 1. Então a resposta aí é o ponto D. Aqui vai ser o menos 2, né? E aqui, ponto A, o menos 3. Tranquilo, né? Então, agora vamos ver os números fracionários na reta numérica. Vamos localizar o número 5/4 na reta numérica. Você já percebeu que para localizar um número racional, né, como vimos antes, ali um número racional decimal, é mais fácil, né? Você conta a parte inteira e depois vai contando ali a parte decimal. Mas e agora, os 5/4? 5/4 ficou difícil. Bom, uma maneira de você resolver isso aqui é dividir o número que está em cima pelo número de baixo. Divide o numerador pelo denominador. Aliás, esta fração é uma fração imprópria, né? O que é isso, professor? Fração imprópria é quando o numerador, o de cima, é maior que o denominador, que o de baixo. Quando o de cima for menor que o de baixo, é uma fração própria. Nesse caso, é uma fração imprópria. O de cima é maior que o de baixo. E o que significa isso? Significa que isso aqui vai dar maior do que 1. Vai ser maior que 1. 1, 2, 3, 4, sei lá que número vai ser, mas que vai ser maior que 1, vai. O número de cima é maior que o de baixo, então vai ser maior que 1. E como que a gente faz para saber que número que é? Divide. Você pode dividir lá na mão ou na calculadora, já que a gente está aqui com a ferramenta, né? Vamos chamar ela ali, ó. 5 dividido por 4. Vai dar 1,25. Maravilha, então quer dizer que aqui é 1,25. Opa, agora ficou mais fácil. Agora basta colocar a nossa reta numérica ali. 1,25 vai estar aqui entre o 1 e o 2.
Vou dividir isso aqui em 10 pedacinhos também, assim como antes, né? Para a gente poder contar a parte que vem depois da vírgula, os décimos. 1,1, 1,2, 1,3, mas é 1,25. 1,25 está entre 1,2 e 1,3, porque 1,2 pode ser 1,20 também. Então aqui eu tenho 1,10, 1,20, 1,30. Entre 1,20 e 1,30 eu tenho 1,25. Tranquilo? Então 1,2, lembre-se, né? Pode ser 1,20 ou 1,200. Você pode escolher quantos zeros você quiser colocar depois ali. Assim como isso aqui eu posso pôr no zero ali, chamar de 1,250. Né? E o que importa é que ele está bem aqui no meio. Bom, nós temos um outro jeito de representar esse número também, sem utilizar aqui a calculadora. Olha só, eu vou dividir essa reta aqui, esse pedacinho aqui, em 4 partes, porque aqui está o número 4. Ó. Eu tenho 4 no denominador, então se está dividindo aqui em 4, eu vou dividir aqui em 4 partes. Beleza, tenho 4 pedacinhos ali. E vou dividir aqui também em 4 partes. Agora eu vou contar aqui, eu preciso de 5 quartos, né? Então eu preciso contar aqui 1, 2, 3, 4 quartos. Até aqui eu já tenho 4 quartos. Mais um quarto, então eu tenho 5 quartos. Quer dizer, está aqui, ó, bem entre o... É metade da metade, né? Ó, entre o 1 e o 2, a metade é 1,5. A metade de 1,5, a metade da metade desse espacinho aqui, né? Desse espaço, é 1,25. Está ali também. Só que representado na forma de fração. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora é com você. Olha esse. Na reta numérica, é correto afirmar que, letra A, menos 3 décimos está localizado entre o menos 2 e o menos 1. Letra B, o menos 5 terços está localizado entre o menos 1 e o 0. Letra C, 11 terços está localizado entre o 3 e o 4. Ou letra D, 16 terços está localizado entre o 4 e o 5. Só uma dessas está correta. Então, pensa um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta para ver qual é a correta. E aí, qual é a opção correta? Vamos ver aqui, vamos analisar uma por uma. Menos 3 décimos. Olha só, lembra que eu falei antes que quando o número de cima é menor que o de baixo, nós temos uma fração própria? Nesse caso, sempre que o número de cima for menor que o número de baixo, sempre que o numerador for menor que o denominador, como aqui, o resultado é 0, alguma coisa. 0, alguma coisa, sempre. Sempre que o de cima for menor que o de baixo é 0, alguma coisa. Então, como aqui tem um menos, isso aqui vai dar menos 0, alguma coisa. Menos 0, alguma coisa está entre o 0 e o menos 1, está aqui, ó, nesse pedaço. Mas ele está dizendo que está entre o menos 2 e o menos 1, aqui. Então, a letra A é falsa. A letra B.
Menos 5 terços, aqui aconteceu o contrário, aquilo ali vai dar menos 1, alguma coisa, né? Porque o número de cima é maior que o número de baixo, é uma fração imprópria. Está localizado entre o menos 1 e o 0? Vamos ver, isso aqui vai dar maior que 1, né? Só que é negativo, então vai dar menos 1, alguma coisa. Menos 1 está entre o menos 1 e menos 2. Ele está dizendo que está entre o menos 1 e o 0. Aqui, não, né? O contrário da letra A ali também está falso, letra B. Agora a letra C. 11 terços. 11 terços. Vamos pensar. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 11? 3, 6, 9, 12. Não, 12 não dá, passou. Então ele cabe 3 vezes dentro do 11. Então quer dizer que 11 dividido por 3 vai dar 3, alguma coisa. 3, não sei o que, mas é 3, alguma coisa. Então 3, alguma coisa está entre o 3 e o 4. Opa! 3, alguma coisa está entre o 3 e o 4. Então a letra C é a correta. Agora, vamos ver por que a letra D não é. 16 terços. 16 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 16? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Passou. Então só cabe 5 vezes. 5, alguma coisa vai dar aqui, né? 5, não sei o que, mas é 5, alguma coisa. Está entre o 4 e o 5? Não, né? O 5, qualquer coisa lá está entre o 5 e o 6. Então, por isso, a letra C é a única correta. Joia? Então, agora, vamos ver os números irracionais na reta. Ó, nós já vimos os números inteiros lá no início, né? Que são os negativos, positivos, todos que apareceram na reta. Já vimos ali os números racionais, tanto os decimais quanto os fracionários. Agora vamos dar uma analisada para terminar o conjunto dos números reais, os números irracionais. Bom, os números irracionais são aqueles que, vamos lembrar, são os números infinitos que não têm dízima periódica. Então você não sabe o que vem lá depois da vírgula. Todos aqueles números que são raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito, ou seja, quando você tem uma raiz quadrada que não é exata, uma raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 8, por exemplo, que são números infinitos, né? São raízes não exatas, eles são números irracionais. O número π, 3,14, e não sei mais o que lá, infinitos algarismos depois da vírgula, é um número irracional. Esses números vão ficar como? Aonde ali na reta numérica? Bom, vamos ver primeiro aqui o raiz quadrada de 8. Para a gente entender, vamos relembrar lá um pouquinho da nossa aula lá no início do ano sobre raízes de números que não são raízes exatas, né? São raízes de números que não são quadrados perfeitos. 1 ao quadrado é igual a 1, né? É 1 vezes 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Tranquilo? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tudo bem. 3 elevado ao quadrado. É 3 vezes 3, né? É 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá bom até aqui já. Agora vamos analisar aqui, ó. O número 8. O número 8, ele está entre destes números aqui, que são os quadrados perfeitos, 1, 4, 9, assim por diante. O número 8 está entre o 4 e o 9, né? Ele é maior que o 4, mas ele é menor que o 9. Então eu posso supor que a raiz quadrada de 8 é um número que está maior que a raiz quadrada de 4 e menor que a raiz quadrada de 9. Certo? Opa, mas a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então quer dizer que a raiz quadrada de 8 é um número que está entre 2 e 3. É um número que é maior que 2 e menor que 3, aproximadamente 2, alguma coisa. Como o 8 está mais próximo do 9 do que do 4, isso aqui vai dar 2, ou um número mais próximo do 3 do que mais próximo do 2. Né? Mais próximo do 3 do que do 2. Certo? Vamos ver aqui. Vamos colocar na reta numérica. Então, a raiz quadrada de 8 é aproximadamente 2, alguma coisa. Então, está entre o 2 e o 3, mas está mais próximo do 3. Vamos conferir isso na calculadora. Vamos ver como é que fica? Olha lá. 8 raiz quadrada. Está aqui, ó. 2. Olha o tamanho disso. Isso aqui é o que aparece, né? Porque, como eu disse antes, ele é um número infinito. É um número irracional. Isso é a parte que aparece no visor da calculadora. Mas imagina que ele continua para lá infinitamente. Mas só nos interessa a parte decimal dele, o primeiro número aqui, ó, o 8. 2,8. Opa, realmente, 2,8 está mais próximo do 3
do que do 2. Fácil, né? Então agora é a sua vez. Diga qual ponto representa o número raiz quadrada de 20 na reta numérica. Olha lá, temos ali os pontos A, B, C e D. Qual deles é a raiz quadrada de 20? Eu vou dar um tempinho para você pensar nessa e já já a gente volta para corrigir. E aí, conseguiu achar qual o ponto que vai ser? Vamos analisar assim da mesma maneira que antes, tá? Então, ó, a raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20, a raiz quadrada de 20 não tem uma raiz exata, né? Que número que é multiplicado por ele mesmo que vai dar 20? Não sei. Mas então vamos vir antes do 20. 19? Não tem. 18, 17, 16. O 16 tem a raiz quadrada de 16 eu sei que é 4, porque 4 vezes 4 é 16, então beleza. Então a raiz quadrada de 20 é maior que a raiz de 16 e é menor que a raiz de quem? Quem depois do raiz de 20 tem raiz exata? A raiz de 21 não tem, 22 também não, 23, 24, 25. Raiz quadrada de 25 tem, é 5, né? Então a raiz de 20 está entre a raiz de 16 e a raiz de 25. A raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5, então a raiz de 20 está entre o 4 e o 5. Logo, só pode ser o ponto D da nossa reta numérica. Fácil, né? Então, agora eu tenho um desafio para você. Associe os pontos indicados na reta a seguir ao seu valor correspondente na tabela. Olha só, nós temos aqui a reta numérica, vários pontos, né? A, B, C, D, E e F espalhados por ali. E cada ponto desse tem um valor correspondente a ele aqui nesta tabela. Nós temos 6 pontos e 6 valores. Eu quero que você diga qual ponto é qual valor desse daqui. Vou dar um tempinho para você pensar e fazer isso daí. Já a gente volta para corrigir.
dizer aonde que está cada ponto, cada número ali? Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, né? Por aquilo que está nítido já para a gente. Por exemplo, menos 2. Pô, professor, menos 2 está ali aparecendo, menos 2 é o A. Então, já colocamos ali o A, já eliminamos um ponto aqui, uma letra, né? Agora, outro aqui fácil, o 5. O 5 que está aqui na tabela, é o 5 que está na reta ali, é o B. Beleza, tá facinho. Agora, vamos deixar por último aqui as raízes, né? Porque número irracional, um pouco mais difícil. Vamos pegar aqui as frações. Olha só, negativo, positivo, vou pegar esse positivo aqui, o 3/5. O 3/5 é uma fração própria. O número de cima é menor que o número de baixo, né? Isso significa que o resultado da divisão do de cima pelo de baixo ali vai dar 0, alguma coisa. 0, alguma coisa, vamos olhar para a nossa reta aqui. Aqui está o 0, aqui está o menos 1, aqui está o 1. 0, alguma coisa está entre o 0 e o 1. Opa! Então, entre o 0 e o 1 só tem o ponto C. Então, significa que o 3/5 vai ser o ponto C. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o menos 4/5. É negativo, mas o de cima é menor que o de baixo. Então, vai dar 0, alguma coisa, como é negativo, menos 0, alguma coisa. Isso está entre o 0 e o menos 1. Entre o 0 e o menos 1 só tem o ponto F ali. Então, quer dizer que o menos 4/5 vai ser o F. Maravilha! Agora ficou pior ali pra gente, né? Mas, vamos lá. Vamos com coragem aqui, ó. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 7. Ah, tá fácil. Raiz quadrada de 2 é menor que a raiz quadrada de 7. Então, na ordem aqui, só está faltando os pontos D e E. Só pode ser D aqui e E ali, né? Na raiz quadrada de 7. Mas, vamos analisar um pouco mais, com aprofundamento isso aqui. Raiz quadrada de 2. A raiz de 2 está entre a raiz de 1, que é 1, e a raiz de 4, que é 2. Então, quer dizer que a raiz de 2 está entre 1 e 2. Entre 1 e 2, nós temos aqui o ponto D. E sobrou o ponto E, né? Mas olha só, a raiz de 7 está entre a raiz de 4, que é 2, e a raiz de 9, que é 3. Entre 2 e 3. Então, entre 2 e 3, nós temos o ponto E. Legal? Tranquilo? Então, vamos para o nosso praticando de hoje. Olha só o praticando. Eu trouxe aqui um aplicativo que você encontra lá na sua loja de aplicativos, né? Na Google Play lá. Números na reta. Digita isso aqui lá na pesquisa, lá na busca. Números na reta. O ícone é esse aqui, ó, azulzinho, escrito números na reta. Encontrou ele? Basta instalar ali, ele é leve, clica em jogar, vai aparecer essa tela aqui, ó. Números na reta. Nenhuma coisa aqui, não funciona nenhum esse botão aqui, é iniciar. Você clica em iniciar e aí vai aparecer as diferentes telas que você pode interagir ali para trabalhar esses números na reta. Olha que bacana. Aqui nós temos a reta numérica, né? Aparentemente aqui o número 6, está bem pequenininho aqui, acho que é 6,6. E aqui você tem que colocar a fração correspondente desse número. Aqui a parte, né, o número decimal. Então aqui você vai colocar 6,6 ali. Basta digitar lá 6,6. 6,6 equivale a qual fração? 6,6 é a mesma coisa que 66 dividido por 10. 66 décimos é isso que você teria que escrever aqui. 66 e o 10 embaixo. 66 sobre 10, o número de cima é maior que o número de baixo. É uma fração imprópria. Aqui você iria marcar fração imprópria. Quando o número de cima for menor que o de baixo, é uma fração própria, né? Mas, professor, apareceu ali fração aparente, o que é isso? Fração aparente é quando você tem uma fração aparente. Uma fração que quer enganar você que é fração. 10/5, por exemplo. 10 dividido por 5 é 2. Você pode escrever como um número inteiro, é uma fração aparente. 30 décimos. 30 sobre 10. É outra fração aparente, porque 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, você não precisa escrever na forma fracionária. Então, basta você marcar ali e depois conferir aqui, dar um corrige ali para ver se o exercício está certo e pode ir para o próximo exercício, né? E aqui vai aparecer valores diferentes nessa reta, né? É bem bacana para você praticar. Uma outra modalidade que tem ali, olha só, é o inverso disso. Aparece primeiro a fração, tá ali 56 décimos, e aqui você tem que marcar o que significa essa fração. 56 décimos, no caso, seria 5,6, né? Então, teria que marcar ali na reta 5,6 e dizer aqui, ó, nesse caso, uma fração imprópria. O de cima é maior que o de baixo. Marca ali fração imprópria. Bom, temos esse outro modelo aqui, ó. Dá uma olhada.
esse modelo você tem que colocar, digite um número decimal imediatamente menor e um imediatamente maior do que esse que está ali. Então você pode colocar ali, parece que é o 9,2. Você teria que escrever aqui o 9,1 e aqui o 9,3. Tem esse outro modelinho também. Nesse caso você tem que colocar um número que está entre o intervalo, está dentro daquele intervalo ali. Ali tem o 8,8 e o 9,9. Ó, coloquei aqui 9,1, tá certo. Então, fica aí a dica para você praticar aí números na reta, poder exercitar e colocar os números tanto decimais quanto fracionários de uma forma um pouco mais divertida. O que vimos hoje? Hoje relembramos a reta numérica e algumas de suas aplicações. Também vimos como pode ser feita a construção da reta numérica. Lembra lá, né, que eu falei que você pode adaptar ela conforme você queira, conforme ficar melhor para você. Se você quiser construir uma unidade de cada vez, ou quiser colocar de 10 em 10, né, 10, 20, 30, 40, 50, fica a seu critério. E também vimos a localização dos números reais na reta numérica, tanto os números inteiros, quanto os números racionais, decimais e fracionários, quanto os números irracionais. Para finalizar, vou deixar aqui um pensamento para você. Com organização e tempo, consegue-se fazer tudo e bem feito. Quem será que falou essa frase, hein? Essa foi dita por esse cara aqui, ó, o Pitágoras. Apareceu embaixo ali o A, mas tudo bem. Tá ali a foto dele, ou melhor, tá ali uma imagem de um busto, de uma estátua dele, né? Porque naquela época não tinha foto mesmo. Então, fica esse pensamento para finalizar a nossa aula. E eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá!